vocês o professor Edson Bezerra. Boa tarde, né? Quase boa tarde já. Agradecer a vocês estarem aqui presentes, né? Porque hora de almoço. E aí, agradecer de todo o coração e tentar ser o mais, como é que chama, atrativo possível. Mas assim, o tema que a gente escolheu é um tema que eu venho pesquisando. Na verdade, existem coisas que a gente não pesquisa por pesquisar, mas é como se a gente ouvisse um chamado, as coisas nos chamam. E assim, então, esse tema de uma Alagoas profunda, se eu fosse entrar diretamente nesse tema do que eu acho de uma Alagoas profunda, eu ia falar de uma Alagoas de uma beleza imensa. Assim, né? Alagoas é de uma beleza geográfica, uma beleza cultural, uma beleza assim, como poucos lugares existem no Brasil. Você vai pensar que existem mais de 65 lagoas, né, espalhadas pelo litoral, as praias mais belas, né? E uma cultura popular, uma cultura erudita fortíssima. Mas aí, se a gente for falar realmente de uma Alagoas profunda, a gente não pode falar apenas da beleza, da cultura de Alagoas, das geografias de Alagoas. A gente tem que falar, o tema de uma Alagoas profunda, ela diz respeito diretamente à tradição, às tradições alagoanas, né? Então, a gente está falando de um lugar, né? Esse lugar é Marechal Deodoro, um lugar de uma profunda tradição cultural. Mas assim, se nós formos ser fiéis ao tema e abordar a partir de uma Alagoas profunda, essa Alagoas profunda que eu falo, é Alagoas de uma beleza e de uma pulsação de vida que está soterrada. E ela está soterrada diante de outras tradições. Então, se a gente for falar de uma Alagoas profunda, a gente tem que falar dessa Alagoas como um todo, para podermos compreender um pouco, é isso que a gente vem tentando compreender, porque é que essa beleza dessa Alagoas, né, não transcende toda a miséria que nós vivemos, né? Quer dizer, a frase do Tavares Bastos, que é de Marechal Deodoro, nossa miséria é nossa riqueza. Bem, então, assim, para falar de uma Alagoas profunda, a gente tem que falar, por exemplo, de uma violência primordial, né? De uma violência que nos marca a origem, né? Então, Alagoas nasce sob a tradição da violência dos extermínios dos Caetés, a violência do extermínio de Palmares, e sob essas marcas fundamentais, você vai criando um caldeirão de cultura que chega até hoje. Porque como é que a gente pode entender como é que essa violência ela perpassa o tempo? Essa violência que está acontecendo contra os índios é uma violência contra os caetés, a partir da morte do Bispo Sardinha, é uma violência que vai se multiplicando e vai se tornando uma tradição, porque imaginem vocês que essa parte de Alagoas, que pertencia a Pernambuco, ela não vai ser colonizada pelo que há de melhor, né, do processo de colonização. Ou seja, você chega em Pernambuco, você tem uma colonização onde você tem os holandeses, você tem os portugueses, uma elite culta. Você vai ter na Bahia, você vai ter sendo gerado um Gregório de Matos, um Antônio Vieira. E aqui nessa parte, você vai ter uma parte de uma beleza imensa, isolada, onde você tem, no processo inicial de colonização, um processo altamente violento, que essa tradição de violência vai ser reduplicada a partir de Palmares. Então, a partir de Palmares, você vai ter, por exemplo, esse lastro de violência que vai estar se solidificando, né? Porque as evidências estão mostrando que, durante a Guerra de Palmares, o rei de Portugal, por exemplo, baixa decretos proibindo o uso de armas em toda a capitania, mas vai liberar o uso de armas nessas regiões que eram atacadas pelos quilombos. Ele vai baixar um edito real, perdoando todos os crimes de todos os criminosos que viessem lutar nessa região. Então, a partir da destituição de Palmares, você vai ter a instalação do primeiro aparelho administrativo em Alagoas, composto, né, por aquilo que existe de pior do país. E aí vai se instalar uma elite, né, em cima, que vai ter como marca de origem a violência, a exclusão, uma economia altamente exclusiva que é da cana-de-açúcar, e vai se instalar uma elite de baixo nível cultural. Né? Uma elite de baixo nível cultural. E aí você vai ter uma configuração
uma configuração cultural de uma elite que ela nasce, quer dizer, que ela nasce sobre, ela vai se instalando, não é, sobre o signo da violência, da exclusão e do baixo nível cultural. E nós chegamos onde nós chegamos hoje. Então, atualmente, o que a gente percebe e o que a gente pensa do que a gente chama de uma Alagoas profunda, né, é que Alagoas é um estado portador de uma das geografias mais belas que existe no Brasil. O que a gente entende por sentimento estético, né? Aquela questão da noção do belo, o belo é algo que não se explica. Você não tem um conceito para você universalizar aquilo que é belo. A noção do belo, da beleza, é aquilo que nos afeta. Ou seja, a beleza é aquilo que nos afeta. Você não consegue universalizar uma noção do belo. Esse belo é uma coisa situada, é uma coisa determinada pela comunidade, uma coisa produzida pela própria comunidade. O que nos inquieta, o que me inquieta em Alagoas, é a gente perceber que em Alagoas, as próprias geografias, a gente está diante de um local, de um município dos mais belos, né, onde essa beleza, ela nos afeta. Né? Nos afeta a beleza das lagoas, as belezas das praias, essa coisa toda, mas a gente está diante de uma configuração cultural, né, onde toda essa beleza ela é soterrada. Então, se a gente for pensar, por exemplo, como é que a Alagoas se configura hoje, existem fenômenos que escondem Alagoas. Eu estava observando, por exemplo, que Alagoas tem 102 municípios, 102 municípios. Nesses 102 municípios, todo final de semana, e a gente está colocando a partir da sexta-feira, a elite desses municípios, a elite que eu estou falando, é a elite política, cultural, econômica, acadêmica, os líderes sindicais. Toda sexta-feira, eles saem das suas cidades e vêm para o litoral. Se você colocar isso em termos quantitativos, você vai ter que essas elites ficam longe dos seus municípios durante um mês, durante 12 dias. Durante o ano, dá 144 dias. Se você colocar mais um mês de férias, dá 174. Se você colocar alguns feriados, você vai ter que, a maioria do tempo, essas elites ficam fora da cidade. Olha, o que isso significa? Significa que a gente está em Alagoas, com um processo cultural, sociocultural, antropológico, que você não encontra em nenhum estado do Brasil. Ou seja, Alagoas, sendo Alagoas portador, sendo Alagoas um estado pequeno, portador de uma geografia belíssima, e das praias mais belas no Brasil, é como se Alagoas se encontrasse hoje, né, enfeitiçado pelo imaginário das praias, enfeitiçado, eu não estou falando a palavra encantado, eu estou falando de enfeitiçamento, como feitiço, como se tivesse possuído por alguma coisa, e congelado pela violência. Então, a gente tem uma geografia que nos determina silenciosamente, e uma coisa chamada praiocentrismo. Né? A gente, quando trabalha com antropologia, tem um conceito chamado etnocentrismo, né? Que a gente acha que a nossa cultura é mais importante que as dos outros. E aí a gente pode criar um termo chamado praiocentrismo. As cidades que não têm praia se sentem com um complexo de inferioridade com aquelas que não têm praia. É uma coisa. Você mora onde? Eu moro no Francês. Ninguém disse que mora em Marechal. Eu moro no Francês. Quer dizer, é como se existisse uma própria invisibilidade, né, da beleza de Marechal Deodoro. Olha, essa invisibilidade não é uma característica da cidade de Marechal Deodoro. Ela se espalha por toda Alagoas. Então, a gente tem... quando a gente pensa, por exemplo, em Alagoas e pensa nas nossas particularidades, uma das mais belas, uma das mais raras, é a tradição da cultura negra, e essa tradição da cultura negra nos remete para um rastro de origem, que é Palmares. E eu passava anos frequentando Palmares, subindo na Serra da Barriga, e sem entender, né, porque Alagoas, para mim, é um grande mistério. Para mim, é uma esfinge a ser devorada. E como diz a frase lá, né, da esfinge, decifra ou te devoro. Por que é que Palmares, né, Palmares não é potencializada, não é incorporada a Alagoas, pelos alagoanos, como patrimônio cultural. E pior,
Por que é que ela não é incorporada à União dos Palmares como um patrimônio cultural? Por que isso acontece? Porque, no nosso entendimento, a narrativa sobre Alagoas não é uma narrativa negra. O Zumbi, em Alagoas, a cultura negra, que é a matriz da cultura alagoana, é uma cultura periférica. Ela não é assumida como uma cultura matriz, mas ela é assumida como uma cultura periférica. E aí, quando você vai olhar Palmares, olhar Zumbi, você vai ver que essa grande parte, né, grande parte não, assim, os alagoanos que são valorizados, os alagoanos chamados cultura erudita, elas são primeiros valorizados fora de Alagoas do que aqui. Isso é uma tradição alagoana. Isso é uma tradição. Vocês podem ver que Jorge de Lima sai daqui depois de um atentado, leva 3 tiros. Até há pouco tempo ele não tinha um monumento em homenagem a ele. É criado a Fundação Jorge de Lima na Praça Sinimbu, que fecha, que é incorporada à Academia Alagoana de Letras. Você vai ter Graciliano Ramos, que sai daqui, que vai dizer que Alagoas daria um belo istmo. Você vai ter depois um outro romance, né, um outro escritor, que é o Ledo Ivo, que vai falar, né, num romance que é uma coisa maravilhosa, que é o Ninho de Cobras, né, que ele, inclusive, nesses eventos que teve aqui, ele disse que não foi feito para Maceió, tá, mas é um romance que está dando uma cacetada na modernidade alagoana, que ele abre o romance, assim que abre o romance, o Ninho de Cobras, com uma ambiguidade muito sutil, né? Uma raposa, imagine, uma raposa aparecer em Marechal Deodoro, né? Que é um lugar que tem muitos interiores. Você não vê uma raposa, mas ele aparece no centro de Maceió, né? E essa raposa é morta a pauladas. E aí ele se pergunta lá no livro, mas que cidade é essa? Que cidade é essa que se mata uma raposa a pauladas no centro da cidade? E o outro romance, que é o mais violento de todos, é o Anjo Americano, do Luiz Gutenberg, que teve aqui ontem. Então você vai ter 4 romances falando sobre violência. E todos esses romances, os heróis, são trucidados. No meu entendimento, quando eu estou pesquisando uma Alagoas profunda, eu estou desenvolvendo uma pesquisa chamada Em Busca de uma Alagoas Profunda, ou das possibilidades de uma estética afro-caeté. Eu estou identificando que essa estética alagoana, que eu falo de uma Alagoas Profunda, ela está nascendo com Otávio Brandão. Otávio Brandão vai escrever Canais e Lagoas, 19, né, Magela? Em 1919, com 17 anos, ele faz 40 viagens a canoa, a pé e de cavalo pelo complexo Mundaú-Manguaba, levantando os detalhes. Ele faz 45 viagens. E ele sai de Alagoas, pouco tempo depois, com nome falso para não morrer. 10 anos depois, mais do que 10 anos depois, em 33 ou 36, não me vem a data, é escrito Calunga. Calunga, o mais alagoano dos romances, jamais teria sido escrito sem Canais e Lagoas. Há coisas que a gente não pode provar, né? Kant diz, o filósofo diz que tem coisas que a gente só pode imaginar, né? E essa é uma das coisas, né? Então, por quê? Porque o Jorge de Lima, ele era lá de União dos Palmares. E ele detalha, quem leu Calunga, que é fascinante o Calunga, né? São os detalhes que ele vai tratar, né? Da Lagoa Mundaú, os acidentes geográficos, os nomes, o detalhamento. Oi? Desligou sem querer, não? Pegou. E digo mais, o personagem de Calunga, o Lula Bernardo, eu digo, também não vou poder provar, que é a incorporação do Otávio Brandão. Com a diferença de que Lula Bernardo é alguém que está em São Paulo, que volta
para Maceió para trazer civilização. E é destruída pelo criador de porcos. E enquanto ele vem para cá, para Maceió, e o Otávio Brandão sai para não morrer, o Lula Bernardo vem para cá e ele vai ser devorado pela cultura da violência. Tem uma cena no romance que eu espero que vai ter que ser filmado. Aí o Lula Bernardo, sendo incomodado pelo criador de porcos, do Totó do Canidé, nada, esse povo não precisa de educação, não. Esse povo aí tem que ficar como porco mesmo, não sei o quê, você está perdendo tempo e tal. E o cara começa a matar as ovelhas, ele vem para Maceió reclamar para as autoridades competentes, e se hospeda numa hospedaria, né? E conhece Mosquitinha. Mosquitinha é uma prostituta. Trata ele legal, dá água, cuida dele e tal. E aí Mosquitinha, no outro dia que ele está legal, aí diz, ô moço, não vai embora não, fica aqui, porque mais tarde viu o meu xodó é parente do desembargador, que é cunhado do secretário, que não sei o que, do governador, e a gente fala com ele. Aí ele reflete assim, diz, que terra é essa? Que eu venho falar com os poderes competentes, e é uma rapariga que me está se pontificando para ser mediador, eu vou voltar para lá. Ele